E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Chaves, eu sou um dos colaboradores do projeto Econature e hoje a gente vai começar mais uma série de vídeos aqui no nosso canal. Dessa vez para falar um pouquinho sobre conflitos ambientais, que você também pode conhecer como conflitos socioambientais. E bom, a gente vai falar nessa série então o que são os conflitos ambientais, focando principalmente em como eles são complexos e difíceis de resolver. A gente também vai falar um pouquinho dos contextos em que esses conflitos costumam surgir, trazendo alguns exemplos de conflitos no Brasil e no mundo. E se você é novo aqui no canal, aproveita depois desse vídeo e dá uma conferida em todos os outros conteúdos que tem aqui. Tem muita coisa bacana para quem se interessa em questões ambientais, como séries temáticas, vídeos de curiosidades, vídeos de opinião, lives e até quadros especiais com convidados especiais. Mas bora deixar de enrolação e falar um pouquinho sobre o que são então os conflitos ambientais, pessoal? Conflitos ambientais ou conflitos socioambientais, se vocês preferirem, são originariamente aqueles conflitos que são resultantes de alguma disputa pelo acesso a determinado recurso natural ou serviço ambiental que acaba servindo como sistema de suporte à vida, seja esse recurso ou esse serviço comercializável ou não. Então, de maneira geral, os conflitos ambientais eles estão fortemente ligados ao enorme contraponto que existe entre diferentes grupos sociais e as maneiras com que esses grupos enxergam a utilização do meio ambiente, o que acaba gerando desigualdades sociais, territoriais e temporais no acesso a esses recursos e serviços. Porém, com o passar do tempo e com as mudanças pelas quais passaram as sociedades humanas, os conflitos ambientais eles passaram a incluir nas suas disputas também aquelas desigualdades causadas pelos danos gerados pela poluição e pela degradação ambiental gerada por nós mesmos entre esses diferentes grupos sociais, geralmente desfavorecendo grupos minoritários, como os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e tudo mais, e negros, mulheres e pobres, entre muitos outros. Mas para a gente entender isso melhor, a gente precisa entender um pouco mais da relação sócio-histórica do ser humano com a natureza. Apesar da nossa espécie existir há cerca de 200 mil anos, não é desde sempre que a gente domina o mundo como a gente vê atualmente. Na verdade, mesmo já possuindo a capacidade de produzir e manusear ferramentas rústicas e o domínio do fogo, durante a maior parte da nossa existência como espécie, a gente era uma espécie comum, sem grande destaque entre muitas outras espécies, incluindo espécies humanas, como os neandertais, por exemplo. E por muito tempo, o Homo sapiens ele viveu como nômade caçador-coletor, ou seja, a maior parte do nosso sustento ele vinha da caça de animais selvagens e da coleta de frutos silvestres. E sempre que os recursos ficavam escassos em um território, fosse pelos ciclos naturais, como as estações do ano, por exemplo, ou por algum desastre ambiental natural, como um ano atípico, mais chuvoso ou mais seco, a gente se deslocava para um outro território onde os recursos eram abundantes. E assim que os recursos se tornavam abundantes novamente no território anterior, a gente retornava. E durante esse período, a organização social e o impacto ambiental dos grupos de Homo sapiens não era maior do que de um grupo de chimpanzés qualquer por aí. Mas onde então tudo isso muda? Aonde o ser humano passa a ter a capacidade para sair da África e dominar o mundo e causar os impactos ambientais que tanto nos assustam hoje em dia? Bom, essa história, que para mim é quando a gente pode considerar o ponto de largada dos primeiros conflitos ambientais, causando inclusive a extinção de diversas espécies, incluindo todas as outras espécies de humanos que coabitavam a Terra com a gente, ela tem início há mais ou menos 70 mil anos atrás, com o que a gente chama de Revolução Cognitiva. Mas antes da Revolução Cognitiva, o Homo sapiens já havia tentado expandir sua distribuição geográfica saindo da África, mas sem grandes vantagens competitivas perante as outras espécies, essas tentativas acabavam sendo sempre frustradas. Como a gente sabe, o Homo sapiens ele é uma espécie relativamente fraca, sem grandes músculos, sem grandes garras, sem grandes presas, ou seja, sem nada demais. E de maneira geral, a gente era, e por assim dizer ainda é, uma espécie onívora de meio da cadeia alimentar que sobreviveu graças à nossa grande capacidade de cooperar e de usar ferramentas. Mas, como eu já disse também, tudo isso de maneira limitada,
sem grandes impactos, sem maiores impactos do que um grupo de chimpanzé. Porém, é importante frisar também que apesar de sermos considerados uma espécie comum antigamente, a nossa evolução ela caminhou sempre num sentido de melhorias na nossa capacidade cognitiva e manual, o que acabou levando à revolução cognitiva, onde o acúmulo de mutações genéticas acidentais nas conexões neurais do nosso cérebro permitiu que a gente criasse uma comunicação cada vez mais complexa e completa do que qualquer outra espécie, além de também nos permitir uma capacidade imaginativa e criativa fora da curva, a partir da onde a gente criou o que a gente conhece hoje como cultura e como história. E isso permitiu que a gente cooperasse através de relações cada vez mais complexas e envolvendo um número cada vez maior de indivíduos, superando em grande número os grupos de chimpanzés comuns por aí. E isso sim nos deu capacidade competitiva para sair da África e dominar o mundo. Mas por que isso aconteceu com o Homo sapiens e não com o Homo erectus? Por acaso, pessoal, assim como a revolução cognitiva aconteceu com a gente, ela poderia ter acontecido com qualquer outra espécie hominídea. E é lógico que essa história não se resume a isso. E o desenvolvimento da complexidade das sociedades humanas modernas e das suas culturas é um caminho muito mais longo do que eu resumi aqui. Mas, para a gente entender um pouco sobre os conflitos ambientais, para a gente é importante só saber que os conflitos não são inerentes à nossa existência, porém, após a revolução cognitiva, eles se tornaram inerentes à nossa espécie. Mas para entender também essa linha de pensamento, a gente precisa refletir um pouco. Pragmaticamente falando, e considerando-se meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências e interações, tanto de ordem física, química, biológica quanto social, que permitem, abrigam e regem a vida em todas as suas formas, os conflitos ambientais eles são inerentes à nossa existência. Porém, mesmo que antigamente existisse divergência entre diferentes grupos humanos em relação à utilização de determinado recurso ou serviço ambiental, essas divergências não geravam impacto ambiental relevante. E mais importante ainda, o próprio conceito de conflito ambiental não existia, assim como não existia também a ética e a moral. Aqui eu quero fazer um parênteses, pessoal. Eu venho falando desde o começo do vídeo que conflitos ambientais e conflitos socioambientais são a mesma coisa. E eu quero aproveitar que eu acabei de definir o que é meio ambiente para frisar para vocês que as interações sociais e culturais elas fazem parte do meio ambiente em que a gente vive. Então, em certo ponto, o termo conflito socioambiental ele acaba por ser redundante. Apesar de que eu entendo também a importância do termo socioambiental por ser mais intuitivo e facilitar para quem está recebendo a mensagem. Apesar de que eu particularmente prefiro o termo conflito ambiental. Bom, retomando aqui, uma vez que o impacto humano na natureza era irrelevante e a gente não era uma espécie dotada do que a gente chama hoje em dia como cultura, ou seja, a gente não dava significado para as coisas ao nosso redor, falar que os conflitos ambientais são inerentes à nossa espécie, seguindo o conceito ao pé da letra, é o mesmo que falar que os conflitos ambientais eles são inerentes a qualquer espécie. Sim, os distúrbios ambientais eles existem e eles são comuns na natureza, podendo gerar inclusive conflito entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Porém, esses conflitos eles não vão atrapalhar o equilíbrio ecológico do planeta de modo geral. Pelo contrário, eles são até preponderantes para que exista esse equilíbrio. O ponto aqui é que a gente precisa analisar os conflitos ambientais de acordo com o seu impacto ambiental, mas eles também só existem quando a gente entende o que é meio ambiente e quando a gente entende as disputas que estão ocorrendo por diferentes grupos pelo acesso a esse meio ambiente. E agora que a gente consegue se agrupar em grupos cada vez maiores, com relações cada vez mais complexas, e começamos a nos espalhar pelo mundo, cada vez mais diferentes grupos humanos vão se formando, com diferentes visões de como a gente deve acessar e distribuir o meio ambiente. E, naturalmente, os sapiens começam a ficar cada vez mais vorazes no consumo dos recursos naturais, especialmente fauna e flora, mas tudo isso sem mudar os nossos hábitos de nômades caçadores-coletores. Ou seja, a revolução cognitiva
pode considerar que ela potencializou as nossas características, as nossas capacidades de cooperar e de imaginar e criar ferramentas. Porém, ela não alterou a nossa relação com o meio ambiente. Vai ter um outro momento, 60 mil anos depois da Revolução Cognitiva, que vai potencializar cada vez mais a nossa capacidade de sobrevivência, alterando a maneira com que a gente se relaciona com o meio ambiente. E esse novo momento, ele é conhecido como a Revolução Agrícola. É quando o ser humano ele passa a alterar o meio ambiente em seu favor, permitindo a produção de alimentos e outros insumos que são necessários para a nossa sobrevivência, como os tecidos, por exemplo. E também permitiu que a nossa espécie largasse os hábitos nômades e passasse a viver em assentamentos permanentes. Aqui, pessoal, não é importante a gente saber exatamente como a Revolução Agrícola aconteceu. O importante aqui é a gente perceber a mudança na relação do ser humano com a natureza, aonde agora a gente passa a transformar o meio ambiente em nosso favor. Outro ponto importante é que esse é um momento muito controverso da história humana. Ao mesmo tempo que ele trouxe muitos benefícios, como por exemplo uma maior abundância, uma maior quantidade de alimento, maior segurança também, e até mesmo a escrita é um benefício da agricultura, a Revolução Agrícola ela também trouxe muitos prejuízos para as sociedades humanas, como por exemplo, uma menor variedade de alimentos e nutrientes sendo ingeridos, o desmatamento, o sedentarismo também é um reflexo da Revolução Agrícola e também as aglomerações em cidades e vilas com pouco ou nenhum saneamento básico, o que acabou virando uma bomba para a transmissão das mais variadas doenças infecciosas. Já eu gosto de ser otimista. Eu gosto de pensar que a existência de povos tradicionais, como indígenas, ribeirinhos e quilombolas, que vivem em harmonia com a natureza, são indícios de que o equilíbrio entre o meio ambiente e as ações humanas pode estar exatamente na nossa capacidade de alterar o meio ambiente, porém fazendo isso com respeito aos ciclos ecológicos de cada território, algo que a gente já tem conhecimento suficiente hoje para aplicar. E nesse sentido, técnicas agroflorestais, de agricultura biodinâmica, de permacultura, surgem como ótimas opções para um modo de produção mais sustentável e que vai ajudar a gente a encontrar o nosso real espaço na natureza, algo que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Mas a Revolução Agrícola não é o fim da nossa história, né? Com ela, a gente mudou a nossa relação com o meio ambiente. A gente começou a criar modos de produção para os bens necessários para a nossa sobrevivência. A gente passou a viver em cidades cada vez maiores. A gente passou a inventar e reinventar modelos sociais e econômicos para melhorar a vida das pessoas. Porém, nem tudo saiu como planejado. E além dos impactos que eu já citei lá atrás, coisas como miséria, desigualdade e preconceitos acompanharam e acompanham a humanidade até hoje. E seguindo a Revolução Agrícola, então, as mudanças na relação entre o ser humano e o meio ambiente vão ficando cada vez mais acentuadas e mais velozes. Para vocês terem uma ideia, a própria Revolução Agrícola ela foi há cerca de 12 mil anos atrás. E há 500 anos atrás a gente teve um outro grande momento, que é a Revolução Científica, que é quando a gente tem a ascensão do capitalismo e um aumento exponencial do consumo de recursos naturais pelos seres humanos e também da produção de bens de consumo. E a partir da Revolução Científica, então, a gente vai ter uma série de outros grandes momentos onde a gente também vai gerar grandes impactos ambientais. A gente pode citar aqui, por exemplo, a Revolução Industrial, que aconteceu há mais ou menos 260 anos atrás, o início da Revolução Industrial, né? Onde a gente vai ter um aumento exponencial da extinção de espécies e também da degradação ambiental, especialmente através da poluição atmosférica. A gente pode falar também da Revolução Verde, que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, que foi baseada, né, na produção intensiva de alimentos, utilizando muito agrotóxicos e fertilizantes químicos, o que obviamente gerou um grande impacto ambiental e gera um grande impacto ambiental até hoje, né? A gente pode falar também da Revolução Digital, que alterou a utilização das tecnologias analógicas para tecnologias digitais, o que aumentou em grande número
a nossa capacidade de produção também, mudou muito a nossa comunicação. Então são grandes momentos pelos quais a humanidade passou, vem passando cada vez mais aceleradamente, como eu disse, né? Desde a Revolução Científica até a Revolução Digital foram só 500 anos, e que vem alterando cada vez mais a nossa relação com o meio ambiente. E essa história é para a gente tentar entender um pouco como os conflitos ambientais se moldaram com o passar do tempo, para, além das disputas pelo acesso a recursos naturais e serviços ambientais, incluírem também as desigualdades geradas pelos danos ambientais e pela poluição gerada por nós mesmos entre os diferentes grupos sociais. O Homo sapiens saltou num curto período de tempo do meio da cadeia alimentar de uma espécie onívora com sua alimentação baseada principalmente em vegetais para o topo da cadeia alimentar. Porém, biologicamente, a natureza não nos moldou predadores de topo. E por isso que muitas vezes a gente age com um medo inconsciente que pode levar à crueldade, não só da nossa parte com o meio ambiente, mas da nossa parte com outros indivíduos da nossa própria espécie, como a gente consegue ver nos conflitos ambientais que estão cada vez mais acentuados por esses motivos, todos que eu citei nesse vídeo. Bom, pessoal, é isso. Acho que com esse vídeo a gente consegue entender um pouquinho da relação sócio-histórica do ser humano com a natureza, de maneira bem simplificada, mas já dá para a gente ver como essa relação foi se moldando com o passar do tempo para a gente chegar aonde a gente chegou hoje, e acho que a gente também conseguiu falar um pouquinho sobre o que são os conflitos ambientais. No próximo vídeo, a gente já vai entrar mais a fundo em como surgem os conflitos, quais são os tipos de conflitos que existem atualmente e também na complexidade de resolver esses conflitos, como é difícil para a gente discutir, debater e chegar numa solução que seja boa para todo mundo. E se você gostou desse vídeo, tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica ou até algum elogio, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz. Valeu, pessoal, até a próxima!